Aqui estamos dando sequência ao nosso estudo do livro O Abismo, livro esse que foi orientado pelo espírito de André Luiz. É uma obra mediúnica de Rafael Ranieri. Capítulo 4, na subcrosta. Nossa mente sentiu o impacto das vibrações cósmicas que nos atingia na descida vertiginosa. O globo terrestre aproximava-se no imenso mar do espaço etéreo. Orcus era um grande pássaro que se precipitava numa velocidade indescritível. Aos poucos, percebemos a faixa da atmosfera terrena, de cor plúmbea, como um rio que se cortasse repentinamente as águas do oceano. À nossa frente surgiam os continentes enquanto a casa terrestre rodava sobre si mesma. O turbilhão da mente em altíssima frequência vibratória atravessava as grandes massas de radiações que, como vasto cinturão, circundava o globo. Percebi que centenas de tonalidades de cor misturadas compunham a crosta terrestre, predominando, no entanto, o amarelo, o marrom e o vermelho. Notei que, repentinamente, penetrávamos camada mais densa. Mas como? A crosta da Terra? Estamos atravessando a crosta, disse Orcus. Sim, a crosta da Terra. Você não pode compreender o problema porque ainda vê com os olhos de homem do mundo. Eu, porém, vejo com os olhos do espírito. Mas a Terra não é compacta, dura, intransponível? Não, não é bem isso. A Terra é compacta e oferece resistência aos corpos de certa densidade, como os que existem na superfície. O homem, pela sua densidade física e pela densidade dos objetos que fazem parte de seu mundo, encontra a terra dura, difícil de ser vencida ou, entre aspas, varada, atravessada. Mas para a densidade dos espíritos, a crosta terrestre é como você está vendo, apenas um turbilhão de poeira em movimento. De fato, nós agora percorremos extensa faixa de poeira em movimento, semelhante à poeira que se levanta na superfície do globo quando este é varrido por um forte vento. Na realidade, não encontrávamos ali a terra que nós tão bem conhecemos e com a qual convivemos. Não oferecia resistência à nossa passagem e somente nos lembrava uma camada mais espessa de atmosfera. Ou seja, eles estão no mundo atômico, eles estão na frequência atômica e não na frequência densa que nós aqui vivemos. Continuando, fiquei assombrado. Nunca supus que se pudesse penetrar daquela forma o seio da Terra. Mas e o calor? Não diz a ciência que cada 33 metros de descida corresponde a um aumento gradativo de 1 grau de calor? E o que tem isso? A verdadeira afirmativa científica terrestre? Mas isso não nos impede de penetrar terra adentro, nem nos atinge. Calei-me, de novo admirado. Enquanto meditava, prosseguia na descida vertiginosa sob o controle poderoso de Orcus. Vamos parar, exclamou o espírito de repente. Pude observar que nos aproximávamos de imensas cordilheiras que exibiam pináculos inacessíveis se vistos de baixo. Além deles, nas profundezas, abismos escuros se abriam aos nossos olhos, acostumados agora à visão panorâmica das alturas. Orcus assegurou-me fortemente Orcus segurou-me fortemente e compreendi que diminuímos a velocidade como 2 torpedos que chegassem ao objetivo. Em descida, pousamos na ponta de um penhasco. Vencemos, felizmente, a poeira, entre aspas, terrestre, explicou o mensageiro. Aqui, por um pouco, estaremos seguros. Ficamos de pé. Ventos úmidos gemiam naquelas regiões sombrias. Leve claridade se filtrava através da poeira que turbilhonava acima de nossas cabeças. As cristas abruptas, encharcadas de estranho líquido escorregadio,
lançavam-se perigosamente das alturas. Eu nunca vira na terra coisa igual. Eram centenas de milhares perdidos na vastidão do abismo. A princípio não se via ninguém, tudo silencioso e soturno. Parecia o fim do mundo ou o início da criação. Do silêncio e das trevas, uma espécie de terror caminhava para nós. Olhei Orcus. Era assim mesmo uma figura impressionante. Não foi por aqui que passou Dante? Perguntei. Não, ele seguiu por outro caminho, esclareceu Orcus. Dante buscava outras regiões. No entanto, se for permitido, passaremos um dia por onde ele passou. Senti um arrepio. Estaríamos a caminho do inferno? Observação. Lembremos sempre, Orcus e Ranieri estão em planos de frequência espirituais. Não é? Não foi dito na primeira leitura que o Ranieri havia deixado também o seu perispírito. Provavelmente, digo eu, ele estaria em corpo mental. Vamos continuar. Capítulo 5. Orcus passou lentamente a mão espalmada sobre os meus olhos. Pensei que ia ter uma vertigem. Cintilações de grande intensidade invadiram minhas pupilas dilatadas. Parecia-me que um sol de luz branca me penetrava a mente e que eu, ofuscado, iria precipitar-me das alturas. Súbito, em pleno abismo, estarrecido, divisei formas diáfanas, puras, cristalinas, que se moviam sobre os rochedos e os penhascos. Formas angélicas movimentavam-se naquelas vastidões. Figuras de pureza lirial transportavam-se através do espaço. Não podia eu ainda percebê-las em toda a nitidez, mas sabia que eram formas semelhantes às formas humanas, porém transparentes, feitas de luz. À nossa frente, numa distância indescritível para o pensamento humano, contemplei uma criatura de grandeza excepcional e de uma perfeição assombrosa, tão belo que produzia na minha alma verdadeira vertigem. Acreditei enlouquecer. Pousado no penhasco, mais elevado e pontiagudo, com longas asas descendo-lhe sobre as espáduas cintilantes, um anjo de sublime e divina beleza dominava o abismo. Aquele é Gabriel, que assiste diante de Deus, declarou Orcus com acento carinhoso e profundo. Senti que o meu instrutor, ao dizer essas palavras, falara como quem expressa um sentimento que eu desconhecia. Era um respeito e amor ao mesmo tempo, e também era uma revelação que me fazia. Levantei o olhar para o anjo e verifiquei que de seu coração poderoso forças jorravam sobre o abismo, e pouco a pouco milhares de cintilações, como uma chuva de estrelas, iluminavam frouxamente as sombras. No fundo, formas estranhas, tocadas pela luz, principiavam a mover-se. Gemidos e soluços elevavam-se então das trevas e contemplei, horrorizado, hordas inteiras de milhões de criaturas que, agarradas ao solo, entre aspas, ou ocultas nas reentranças, arrastavam-se como animais naquelas vastidões. Lembravam répteis ou lagartas que não se aninhavam a ver a luz. Aquilo que você vê, meu filho, exclamou Orcus, são uma infinidade de seres que, pela permanência no mal, conquistaram a infelicidade de vagar nas trevas do seio da terra. Agarram-se agora, desesperados, à Mãe Terra, como crianças cegas que desejassem sugar os seus seios fortes e ubertosos. Na realidade, alimentam-se agora do magnetismo terrestre e vagam, inconscientes, paralisadas no interior de si mesmas, como lesmas humanas, incapazes de gravitar para Deus. Meus olhos encheram-se de lágrimas. Não sei dizer porquê.
Estranhos soluços vieram-me à garganta e uma espécie de estranha compaixão assaltou-me a alma, alastrando-se por todo o meu organismo espiritual. Gabriel, sobre o abismo, parecia amoroso pássaro, de dimensões indescritíveis, alimentando o abismo como o sol, do que o alto do firmamento alimente a terra. Capítulo 6. Meus amigos, faço eu um parêntese aqui. Ninguém está abandonado. Vocês veem quantos seres de luz também gravitam nos abismos, aguardando a oportunidade de recolher esses seres que lá estão, que lá convivem, levados pelos seus próprios pensamentos de maldade. Vamos tomar como lições, meus amigos, e tomar cuidado pelos caminhos que andamos, pelos pensamentos que temos. Mas vamos ao capítulo 6, sobre a luz do sol espiritual. Era claro que não poderíamos nos aproximar do anjo. A luz intensa que explodia de sua alma ofuscava os nossos olhos. Estamos a uma distância incalculável de Gabriel, exclamou Orcus. E mesmo que quiséssemos ir até lá, não poderíamos. Lembra-se da parábola de Lázaro no Evangelho? A nossa situação é quase a mesma. Fiquei silencioso. Como somos insignificantes perante a grandeza da vida, da miséria daquelas criaturas rojadas no solo, de rastros até a perfeição daquele anjo, pairando sobre o abismo, havia uma distância de milhões de anos de evolução. Gabriel era a luz, e aqueles infelizes representavam as trevas mais intensas. Nós, porém, não éramos nem luz, nem sombras. Evidentemente, eu pensava tudo isso de mim mesmo, porque Orcus era também, em face da minha indigência espiritual, um gigante iluminado. O espírito, por certo, acompanhava meu pensamento, porque carinhosamente me abraçou e disse: Meu filho, diante da grandeza de Deus, todos são infinitamente pequenos. No entanto, em todos nós poderemos marchar ao encontro da luz, o que já é uma bênção divina, não acha? Concordei com ele. Sem mais palavras, levanto-me pela mão, Orcus iniciou a descida pelos despenhadeiros e declives. O voo nessas zonas mais baixas não se torna possível, mas além de perdermos as melhores oportunidades de aprendizado, levantaríamos um clamor inútil, porque essas criaturas que vivem nas trevas acreditariam que somos enviados celestes para salvá-las, explicou Orcus. Agora iremos a pé. Infelizmente, pouco poderíamos fazer em favor delas. Permanecem na mais rígida inconsciência. Orcus calou-se e foi descendo. Os caminhos eram sinuosos, a terra escura, de um marrom fechado e escorregadio. Com imenso cuidado fomos vencendo as imensas distâncias que nos separavam das massas espirituais inferiores, de forma humana, que jaziam nas trevas. À proporção que descíamos, notei que paredões enormes subiam o abismo. Pareciam cânions de que nos falam os viajores que passam pelo México. Tentei olhar para cima e tão grande era a altura que meus olhos de novo sentiam vertigem. Os paredões a prumo projetavam-se como lanças para o alto. Parecíamos duas formigas caminhando por entre montanhas. De repente, Orcus estancou. À nossa frente, numa espécie de furna, um verdadeiro gigante completamente nu obstruía-nos o caminho. Tamanho descomunal, espáduas nuas, corpo de uma cor semelhante à prata, cabelos encaracolados, velho de uma velhice moça, porém que parecia não ter idade. Isso é, tinha-se a impressão de que a criatura era milenar e que, no entanto, parara no tempo, parecia um deus antigo. Quem sois? Perguntou-nos ele.
Somos humildes viajores em busca de consolo do nosso sofrimento. Não sabeis que estáis nos infernos e que aqui não há consolo nem esperança? Aqueles que entram não podem mais sair, porque até aqui vieram e por terem a alma endurecida no mal. Compreendemos, disse Orcon, mas para Deus nada é impossível, e todo pecador arrependido encontrará a oportunidade de salvar-se. Não, não, não. Não há oportunidade para os maus. Tão forte foi o berro do gigante que a sua voz ecoou por todo o abismo, e ao mesmo tempo uma onda esfuziante de gritos de desespero levantou-se por toda parte. Desespero e dor. Aquelas formas agarradas ao solo gemeram e gritaram assombrosamente. Um verdadeiro turbilhão se fez em mim. Pensei que ia perder os sentidos. Mas Orcus delicadamente colocou a mão sobre os meus ombros e restabeleci. Voltem, voltem. Não ouvem a minha voz? Estortorou o gigante. Daqui ninguém sairá nem voltará para trás. Para trás! Senti um grande medo. Vi-me pequenino e frágil em face daqueles dois gigantes. Orcus e Palaton. Esse era o nome do guardador do primeiro portal, no primeiro declive por onde entramos. Coisa estranha, sem saber explicar como, percebi que uma luz de muito alto atingira Palaton. Suave luz de luar. Olhei e vi que um raio safirino descia como um fio pela ponta do penhasco, onde se postara Gabriel, que atingira o gigante. Este encolheu-se todo, agarrou-se às rochas, escondendo o rosto, e disse como uma criança amuada: podem passar, protegidos da luz. Nós passamos, silenciosos. Eu tremia. Orcus, sereno, porém rígido e enérgico, parecia uma estátua. Não ousei olhá-lo, porque ele mesmo me assustava naquelas solidões. Faço eu, a leitora, um novo parênteses aqui. Observem um pensamento de Orcus sobre o que disse Palaton. Gabriel, lá nos Píncaros, ouviu. Os planos altos escutam tudo, sabem tudo. Gabriel mandou um feixe de luz sobre Palaton, e Palaton entendeu que era para deixar passar os dois viajantes, estudiosos dos abismos. Isso nos serve, meus amigos, de alerta e também esperança. Todas as nossas preces são ouvidas e atendidas na medida de nosso merecimento e necessidade. Porque assim como as crianças, muitas vezes fazemos pedidos que não são para o nosso bem. E os planos superiores sabem muito bem o que nos é crescimento e o que nos é atraso. Então vamos confiar mais nos planos superiores. Mas vamos continuar. Nós passamos silenciosos. Eu tremia. Orcus, sereno, porém rígido e enérgico, parecia uma estátua. Não ousei olhá-lo, porque ele mesmo me assustava naquelas solidões. Em breve, chegamos a um estreitamento do caminho na rocha, que mal dava para passar um homem. As pedras eram quase negras, úmidas e escorregadias. Um limo pegajoso descia por elas. Sentíamos-nos em nossas pernas e em nossa túnica a umidade viscosa. O caminho estreito terminava numa série infinita de incontável de pequenos degraus. Desçam, desçam ao abismo, exclamou atrás de nós Palaton. Lá no fundo estão aqueles que não têm mais esperança. Fiquei trânsito de pavor. Orcus, porém, caminhava sempre como quem sabia o que queria e o que buscava. Nós vamos aprender muito, meus amigos, dessa leitura. O Palaton também estava enganado. Ele achava que de lá ninguém saíra. Mas nós vamos aprender. Nós vamos ver, sim, os planos espirituais mais altos guardam todas as almas e puxam de lá todos aqueles que querem de lá sair,
transformando-se antes, retirando de si a maldade que os levou para lá. Ficamos hoje por aqui. Eu aguardo todos nos próximos capítulos. Abraços.